assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nosso coração. Que assim seja. Como estão todos? Bem, Vamos lá. O que é o assunto hoje? é família. Família. Família é um assunto bom, né? Roberto Mauro, Kutenach, Tiago, Juliana Mulher, Kutenach, Helena Santo, Kutenach, Simona Almeida, Kutenach, José Peixe, Kutenach, Simone, Fátima Pradella, Kutenach, Regina Márcia Kutenach, Gustavo Kutenach, Fernando de Paulo Kutenach, Kutenach, todo mundo, pronto. Bom, tem poucas pessoas, espera um pouquinho mais, não é? Ou vamos fazendo já? Esse assunto família me diz respeito às necessidades probatórias, não é? Vamos ver. Tem pergunta aí? Tem. Já vai. O que perguntei? O doutor poderia diferenciar para nós o que são as famílias consanguíneas ou corporais e as famílias espirituais? Bom, famílias consanguíneas, todo mundo sabe que é aquela cujo são as células máter da sociedade, não é? Onde estão reunidos pais, mães, filhos, irmãos, esposos, não é? Isto é a família consanguínea, o nome já diz consanguíneo, aquela cuja geração de pais geram filhos e sucessivamente, não é? Independente de onde venham, isso é uma família consanguínea. E ainda tem os agregados, não é? Aquelas que são adotados e tudo mais, mas que fazem parte de uma família do mesmo jeito. Muitas pessoas me dizem, é filha da correção, isso não existe. Filho é filho, não tem filho da correção, é filho. Não é? Se filho é sempre filho, é filho do amor e não tem que ter separação nenhuma. Então essas são as famílias consanguíneas, família espiritual. Ao longo da existência, meus queridos irmãos da criatura, nós vamos assumindo pela afinidade irmãos que acabam se unindo num mesmo pensamento, numa mesma tendência. E aí tem vários espíritos, desde menos evoluídos até mais evoluídos. Quando eu digo menos evoluídos, tem que estar mais ou menos no mesmo padrão de vibração, não é? Menos evoluído num padrão, já? E as famílias espirituais, elas existem desde muito tempo. É claro que essas famílias espirituais não são, como eu diria, eternas. O indivíduo pode deixar e participar de outros grupos que também podem e serão chamados de família espiritual, mas isso não significa muita coisa. Então a família espiritual, ela nos acompanha há muito tempo por causa das afinidades, das tendências, dos gostos, e normalmente existem para nos auxiliar, não é? Os mais elevados amparam os menos elevados e assim sucessivamente. Uma questão antes que me perguntem. Não existe alma gêmea. Não existe alma gêmea. Somos todos criaturas individuais, indivíduos criados únicos, sem precedentes de igualdade na criação. Somos, é claro, tendenciosos ao mesmo princípio, quer dizer, estamos todos evoluindo em direção ao Pai. E nesta evolução eterna, nós nos afinizamos, por causa das tendências, a uns e outros.
mas não existem criaturas criadas para viverem eternamente juntas, a não ser em romances, e não vou comentar muito romance, não. Vamos lá, adiante. Quem nasce numa mesma família são espíritos afins. Pode nos explicar como entender a afinidade? Afinidade nas provas, não é? Os espíritos são trazidos a encarnarem juntos por causa das suas afinidades nas suas provas. Por exemplo, uma família que vive aí uma situação de fartura, quer dizer, a prova delas é vencer o orgulho, a vaidade, não é? Porque os bens materiais quase sempre promovem nas criaturas uma tendência, isso depende da evolução, é claro, à luxúria. Esses espíritos, então, que estão reunidos numa mesma família, cuja fartura, por exemplo, os bens materiais são abundantes, elas têm que trabalhar para vencer as suas tendências à materialidade. É por essa que eles vêm provar. Ou ainda tem o princípio, elas todas ou algumas, porque isso é muito variado, de auxiliar outras criaturas com o trabalho, com o seu trabalho, com a sua perspicácia, com a sua capacidade de desenvolver bens materiais. Então, esses estão reunidos numa mesma família por causa das suas afinidades, assim como nas provas. Por exemplo, uma família que tem um indivíduo lá que seja menos bondoso, ele causa sempre angústia para todos os membros daquela ordem, daquela família. Estas são as suas afinidades nas suas provas, quer dizer, vieram para vencer e aprender a amar, perdoar, criar empatia. Estas são as afinidades que nos aproximam umas das outras, tanto para o bem quanto para o mal. O que mais? Quem são então os espíritos que reencarnam numa mesma família? Bom, são sempre espíritos afins, não é? Espíritos que têm, de certa forma, uma necessidade provatória. Nem sempre são espíritos cujo encontro já tem ocorrido ao longo da sua existência, ou que esses encontros que têm ocorrido possa ter promovido qualquer elo de ligação, como uma família espiritual que é infinitamente mais duradoura que a família consanguínea. Mas esses espíritos são espíritos cujo encontram no mundo de prova e expiação a oportunidade de reencarnar. E as famílias, as células máter da sociedade, são o local onde, obviamente, eles vão reencarnar neste mundo de provas e expiações. Que mais? Qual o papel dentro da família dos pais, do filho e dos irmãos? Esse papel é de todos, não é específico de pais, mães, irmãos, filhos. Todos os homens que estão encarnados sobre a Terra têm especificamente a prova de vencer as suas más tendências. A maior prova sobre a Terra, num conceito que eu considero assim bastante lúcido, é a prova da tolerância. Esta é a maior prova sobre a Terra. Então, se nós categorizássemos cada uma, pais, mães, filhos, ou diferenciássemos elas nas suas aptidões provatórias ou expiatórias, nós diríamos que um pai sempre seria pai, nunca seria um filho. Não é que um filho jamais seria um avô um tio, um irmão. Então não existe mas em cada encarnação suportamos devidamente adequado às nossas condições elevadas ou menos, as provas condizentes com o nosso estado. E a união familiar, a família, reúne ali os membros cujo se processam as oportunidades ao longo da existência, da vida. Como, por exemplo, um pai pode iniciar uma família e abandonar, ir embora, acabou. Quer dizer, se ele faliu ou não, não sei, a prova é dele. Mas a grande questão é, por que esse pai foi embora, por exemplo? Se houvesse uma relação entre mais, vamos falar assim, mais profunda entre as criaturas, não haveriam abandonos ou traição, ninguém trairia ninguém, por exemplo, de espécie alguma, não estou falando marido e mulher, não, porque toda a relação de todos os homens
Importa que sejam criaturas que precisam se encontrar por causa das suas necessidades nesse mundo. Então, como nós vemos, quando um pai, por exemplo, abandona, como que poderia ter abandonado se deveria existir uma relação maior entre elas? A única relação que existe, meus irmãos, é a da prova. E a maior prova é a da tolerância. E muitas vezes, incapacitados de tolerar, os espíritos optam pelo simples abandono. E isto ainda que esteja já programado, porque a prova de todos terá de ser respeitada. Uma criatura abandonada, seja um homem, uma mulher, seja um marido, uma esposa, um filho, ela sempre terá que vencer o seu pior inimigo. Ela própria, não permitindo gerar ódio, orgulho ou qualquer sentimento de vingança ou revanche, que é, mais uma vez, prova. Então estão todos no mesmo meio, embebecidos nas mesmas condições para provarem que são melhores e serem dignos de um mundo melhor, como Jesus disse. A felicidade não é deste mundo e meu mundo não é por aqui. O que mais? Então, os membros de uma família não reencarnam sempre juntos? Absolutamente. Se nós, quando pegamos o livro dos Espíritos e damos uma estudada, parece que tem um lugar lá que diz que a população de espíritos em torno da Terra, é 3 vezes mais que os encarnados. Olha só nesse infinito pequeno mundo de nada, a Terra, já existe uma quantidade imensurável de criaturas aqui em volta de sua orbe, esperando as oportunidades e nas suas idas e vindas. Mais ainda, segundo o próprio livro dos Espíritos, não existe espaço vazio no infinito. Todos os locais estão habitados. Quer dizer que os espíritos existem por toda parte. E esses espíritos vão e vêm à medida das suas necessidades, os mais evoluídos encarnando e desencarnando em mundos mais evoluídos. Os menos evoluídos na sua condição, quer dizer, nos mundos condicionados ao seu estado e assim sucessivamente. O tempo que se passa no mundo espiritual, é lógico, já é bem diferente do tempo que se passa encarnado. Como esse processo é imensamente, comparado, considerando o tempo da Terra longo, muitas vezes os espíritos tornam a se reencontrar encarnados, quando tem esta oportunidade, após alguns milhões de anos, porque é muito longo. Mas é lógico que também pode ocorrer um breve encontro. Isso tudo depende aí das necessidades, da aprovação e de muitos outros fatores. No mundo espiritual, certamente, todos os afins se encontram. Pais, mães, irmãos, filhos, conhecidos, desconhecidos, não é? Se encontrarem também não terá muito sentido. Não importa de qual encarnação, se houve uma afinidade verdadeira, uma tendência aos sentimentos mais nobres, os espíritos se encontram. E da mesma forma, por causa dos sentimentos menos nobres, por exemplo, os obsessores, que podem perseguir uma criatura milhares e milhares e milhares de anos. Uns ora encarnados, outros horas desencarnados e assim sucessivamente. Que mais? Como entender... Espero que eu não esteja muito rápido hoje, que eu estou com pressa. Como entender a frase do Cristo? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus estava lá reunido na casa do indivíduo, lá participando, um monte de gente à sua volta, e estava ensinando, estava pregando e tudo mais, e já tinha algum tempo que ele estava fora, isso diz lá o texto bíblico, não é? Aí diz que chegaram alguém, a mãe de Jesus ficou sabendo que ele estava lá na cidade, e seus irmãos também. Interessante, né? Jesus não era filho único, né? A Bíblia que diz. Está lá escrito lá, não foi eu que inventou isso, não. E diz que bateu lá na porta, falou, e não conseguia entrar por causa de um monte de gente. Diz que a mãe de Jesus pediu para chamá-lo, né? Que ela queria vê-lo, sei lá. Ele, pregando, não perdendo a oportunidade, se levantou e disse, olha, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E levantou, então, apontou para todos que lá estavam mais uma vez ensinando,
que somos diante de Deus todos os seus filhos. Somos todos iguais, somos irmãos, não é? Na obra de Deus. Então, este é o sentido disto aí. É lógico que Jesus não renegou a sua mãe, nem seus irmãos, absolutamente. Mas Jesus não perdia nunca a oportunidade de ensinar. Então ele quis ensinar. É lógico que depois ele foi lá, deve ter procurado sua mãe, ficado com ela, com seus irmãos, e por aí afora vai. Mas Jesus tinha um compromisso com a humanidade. O seu compromisso era o de ensinar, que até hoje se faz um desconhecido, infelizmente, para a grande parte da humanidade. Apesar de aí 3, 4 mil anos já terem se passado, tem toda essa história. Mas Jesus, nesta passagem, ela quis ensinar aos homens que ali estavam, que na verdade não somos filhos ou irmãos de ninguém em especial, mas de todos na grande obra do nosso Pai, de nosso Senhor. E o que mais? Se os laços corporais não são tão importantes assim, quer dizer que ao desencarnar, pode ser que eu não reencontre meus familiares no plano espiritual? Ué, não disse que não é importante o laço consanguíneo. Ele é importante, sim. Este laço não haveria aí um encontro entre os necessitados nas suas tendências, não é? Nas suas necessidades, quer dizer, na família é um apoio maravilhoso, importantíssimo, onde encontramos força para vencermos as nossas provas, onde somos provados constantemente, não é? Existe aí, todo mundo fala, mas é mais fácil beber para um inimigo que beber para um amigo, para um irmão, papapá. Eu já ouvi muito essa conversa aí, é verdade. Os irmãos, né, os consanguíneos, são mais obtusos, né, machucam mais que os outros. A encarnação é mais ou menos isto. Eu não disse absolutamente que os laços consanguíneos não são importantes. Como é que é a pergunta mesmo? Se os laços corporais não são tão importantes assim, são importantes. Quer dizer que ao desencarnar, pode ser que eu não reencontre meus familiares? A questão do desencarne, por se tornar, vamos falar assim, por então retornarmos ao nosso mundo, o mundo verdadeiro, onde as distâncias são imensuráveis e os tempos são infinitamente diferenciados, devemos considerar que um espírito que desencarna agora e tem a oportunidade de um encarne mais breve, mas em outra orbe, em outro mundo de provas ou expiação, ou se ele estiver mais evoluído, em planos mais evoluídos, ou se precisar de um retorno a um plano inferior, ele vai reencarnar. E então ele estará lá à mercê das suas necessidades, cada um na sua necessidade. Filho, pai, mãe, irmão, neste mundo, eles, se conseguir, olha só, olha a importância da família. Se você conseguir criar o vínculo familiar, o vínculo de amor familiar do âmbito de Deus, com os extras que você vive, se você aprender realmente a respeitar, a torná-lo parte da sua existência, é lógico que em qualquer momento, onde quer que esteja, se encontrarão. Mas como no mundo espiritual os espíritos têm mais pleno a sua condição intelecto-moral, ele pode optar, muitas vezes eu digo, eu gosto dessa criatura, e aquela criatura pode dizer, bom, eu não gosto dessa criatura. E somente os afins vão se aproximar. Somente os afins, eu posso estar lá, eu estou vendo, mas não me interessa, não tenho interesse de estar com o outro, não vou estar. Há encontro no mundo espiritual, meus irmãos, isso é muito relativo, Não quer dizer que não ocorra, também não quer dizer que ocorra sempre, tampouco que seja breve. Será sempre a tendência daquilo que criamos no relacionamento que vivemos enquanto nas nossas necessidades. Lógico que algumas vezes encarnamos com espíritos amigos, familiares do mundo espiritual, lógico, acontece muito, acontece porque temos as mesmas tendências, as mesmas necessidades e nos unimos então em prol da nossa evolução. Está no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, é só procurar que acha lá. O que mais?
Quem é e para que serve a família espiritual? Bom, isso não importa. Quando você chegar lá, você vai descobrir quem é e para que serve. Ó, ninguém vive sozinho, mas quem é tem que desencarnar, tem que chegar lá, tem que ver. São os espíritos que já viveram e vivem tendenciosos nas mesmas buscas. São espíritos similares. Não são obras, não são absolutamente almas gêmeas. Isto não existe, eu repete enfatizadamente. Ai, credo, palavrão. Entendeu? Mas quem é? Vai, desencarna que você acha lá, viu, Joel? Não faz rolo não, vamos lá. Se meu filho se perde nos vícios e tem uma vida desregrada, é porque seu espírito é tendencioso. Yeah. Então, a culpa não é dos pais? De quem é a culpa? Bom, olha só, que culpa, todo mundo vive procurando culpa. Quem é o culpado? Culpado. Quem erra é que é o culpado. Errou é o culpado. Se erramos porque somos impulsionados ou somos guiados ao erro, então o outro que nos impulsionou também vai sofrer a consequência. Mas olha só, a relação de pais e filhos, os pais existem para educar os filhos. Um pai que não tem educação não dá educação. Eu vou citar o exemplo. Por exemplo, o pai chega em casa e assevera sobre o filho e se diz que se ele mentir, ele será castigado e não sei das quantas. O telefone toca, o pai grita lá da cozinha, olha, se for para mim, diz que eu não estou. Bom, isso é um absurdo. E se alguém sem moral, querendo ensinar moral, não vai aprender, nunca vai entrar na cabeça de um filho uma história dessa. Quer dizer, eu não posso mentir, mas ele pode, e eu ainda tenho que mentir por ele. Então, tem que ter moral. A obrigação dos pais é asseverar sobre os filhos, ensinando-lhes as tendências dentro dos princípios da lei e da moral, sempre. Quando uma criatura, apesar de toda a insistência dos pais, por exemplo, o filho resolve seguir um caminho malfazejo. Apesar de todo o trabalho do seu pai, ele continua, o problema é dela. Ela vai sofrer a consequência. O que não pode é o pai em nenhum momento, a mãe em nenhum momento, desistir. Isso nunca. Mas assumir culpa, a culpa é de quem faz errado. Se eu estou ensinando o certo é assim, o outro vai lá e faz. Se nós pensássemos que o culpado é o pai pelo erro quando o filho erra, Deus é culpado porque erramos então. Não é? E não é bem assim não. Deus não dá oportunidade, nos mostrou um caminho sério. Não quer seguir? O problema é teu, sofre a consequência. Os encarnados, da mesma forma, sofrerão a consequência, lembrando que os pais que estão encarnados numa casa cujo tem lá membros, filhos, filhas, que são tendenciosos, não é? E vice-versa, filhos que estão encarnados com pais que são descabeçados, que são loucos, que são depravados. É prova. É a prova, é de vencer o seu pior inimigo, a si próprio, aprender, então, perdoar, amar. Qual que é a verdadeira caridade? Indulgência, benevolência e perdão. Então, chegamos a mais uma vez à triste conclusão, ou à conclusão feliz, de que a verdadeira prova sobre a terra é a da tolerância. Então, esse pai, esta mãe que tem lá sobre a sua égide um filho problemático, tente insistir. E muito, para não chegar aos fins dos dias e ela ter que dizer assim, puxa vida, não fez tudo, aí eu sou culpado. Mas se fez tudo, a culpa é de quem erra. E pobre de quem erra. Como diz Jesus, o escândalo é necessário, não é? O escandaloso, um filho que usa droga, esses malucos que tem por aí, né? Essas moças que não pensam na família, que pensam que... Eu ia falar bobagem, ia falar que o negócio foi feito para brincar, e não é. Não é que deixam os pais doidos, que só serve para pôr filho no mundo e fazer graça, não é? Meu Deus do céu, tá bom, não vou falar isso mais não. Então, esses pais, não é? Estão passando por uma prova. E o filho, a filha são escandalosos, mas como disse Jesus, o escândalo é necessário, mas ai de quem o fizer. Acho que respondeu, não é? O que mais? Quando Moisés disse, honrai pai e mãe, qual o significado desse verbo honrai? Honrar. A Bíblia, meus irmãos,
é um pouco complicado, porque na tradução muitas coisas se perderam, se inventaram, não entenderam e criaram, mas vamos levar em consideração honrar pai e mãe. Como é que eu honro alguém? Eu honro alguém demonstrando que eu respeito e compartilho daquelas tendências que elas trouxeram. Então, honrar um pai é tomar do seu ensinamento e vivê-los com dignidade. Honrar pai e mãe não é ficar dizendo para pai e mãe que gosta, não, porque isso é normal gostar do pai e da mãe neste mundo onde os instintos ainda falam alto, não é? A criança acabou de nascer, a primeira coisa que ela busca é o peito da mãe, porque ela tem fome, não é porque ela sabe, não, é por instinto puro. Então, as sensações que guiam os homens nesse mundo ainda estão permeadas pelo instinto desta forma, não são tão cheios de razão assim. Desta feita... Eu ia falar uma bobagem maior agora, mas vamos pensar assim, honrar pai e mãe é honrá-los seguindo e vivendo os seus ensinamentos, quando os pais têm honra para ensinar. O que mais? Hoje em dia, há muitos casais que se separam facilmente e se unem a outros parceiros. Como fica a estrutura familiar planejada anteriormente? Como eu disse, o mundo é uma dinâmica imensa. Nada está parado, ninguém é de ninguém, nem ninguém para ninguém. Somos todos por todos o tempo todo. Especialmente, não existe alma feita para outra alma especial. Estas, como eu disse, mais uma vez, como insiste aí o Pentateuco, este é o mundo das provas e das expiações. Essas uniões que começam e acabam, que elas são cheias de paixão e de amor, aquela coisa toda, e da noite para o dia se transforma aí num vendaval dos diabos, guerra, malfazejo, ódio. São as provas. Os indivíduos que deveriam aprender a tolerar, a respeitar, já estão juntos porque eles iriam sucumbir. Todo mundo, quando vai encarnar, diz que é capaz. Não, eu venço, eu sou capaz, eu posso, não é? Eu sou melhor, eu aceito. Quando encarna, que a coisa começa a apertar e demonstra realmente quem são as criaturas. E eles falem. A culpa nunca é do outro, sempre é do indivíduo, sempre é minha, porque acusar os outros é muito fácil. Eu, por exemplo, eu sempre falo lá na Casa Espírita, você sabe para que serve namoro? Sabe para que serve um noivado? Você sabe para que serve isso? É para se conhecer a persona. Antigamente, passava mais tempo no namoro, mais tempo no noivado, se conheciam as famílias, via se dava para engolir aquela sogra. É sogra, não é? Coisa boa, graças a Deus, não é? Sogra, sogro, o cunhado, aquela mala sem alça. Hoje em dia não, hoje conhece na segunda, na sexta-feira está casando, na terça-feira já está grávido. Que é esta? Não se tem mais isso. E isso daí é, então, infelizmente, motivo das desgraças que acontecem nos casamentos. Mas, ainda que tenha uma facção aí que diga, né, que não tem nada programado, tudo, né, tudo, umas ideias de jirico que existe por aí, ou são os contraventores, são os contrários a Kardec, e está tudo programado sim. Como eu disse em reuniões passadas, esse mundo, vocês são marionetes das próprias tendências. E vão sofrer justamente o que precisam. Casamentos iniciam e terminam por causa do despreparo dos espíritos que estão encarnados e precisam aprender sobre o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, meus irmãos, ele não é direcionado a ninguém especial, mas a todos, como Jesus nos amou. Jesus não amou ninguém especial, não. Quando é que ele falou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É eles aqui, todos cá espalhados nesse mundo. Foi o que disse Jesus, nos ensinando que devemos amar a todos. E o amor, esse amor individual, isso é mais egoísmo do que amor. Vamos lá. Se no planejamento reencarnatório já consta com quais pessoas nos uniremos em vida, o que a doutrina nos esclarece a respeito do divórcio e como ficaria a estrutura familiar planejada anteriormente? O que eu fico pensando, as pessoas, quando você casa,
Você cria planos, você inventa um monte de história, né? Você sonha. Tanto o homem quanto a mulher, eles criam uma série de expectativas. E vivem um certo tempo juntos, e algumas vezes até bem pouco tempo, outras vezes até mais tempo. E nesse pequeno ou maior tempo, eles criam um vínculo, às vezes até o vínculo familiar, os filhos vêm. Então é muito fácil dizer assim, o casamento acabou, o casamento não acaba nunca. Casamento não acaba, né? Eu falo, nunca enquanto encarnados, porque sempre haverá um vínculo, sempre haverá uma necessidade, sempre as pessoas criaram alguma coisa. E esse vínculo vai lhe chamar as responsabilidades no dia a dia. E se tiver filhos, então, aí acabou. Mesmo que um casal não seja mais um casal, não seja marido e mulher, eles são pais. E os pais têm filhos e os filhos têm responsabilidade. Os pais têm responsabilidades para com os filhos e eles deverão obrigatoriamente viver unidos para educar esses filhos mesmo. Essa união, ela tem que ser nas concessões, nas buscas, nas integrações com este mundo. Porque tem os filhos e abandoná-los, a coisa é complicada. Um casamento pode acabar, marido e mulher, mas filhos não acabam. Filhos não simplesmente, acabou o casamento, eu vou lá, mato tudo afogado. Não é bem assim, não. Tá vendo como que a coisa serve? O divórcio, casou. Pode casar de novo. Aliás, o Evangelho tem um capítulo especial que fala sobre divórcio. Muitas vezes o indivíduo aí, como eu disse, não se prepara ou está na sua condição provatória ou expiatória, pega lá primeiro que encontra na rua, faz aquele, né? Ainda mais quando é bonitinha, ou é bonitinho, saradão, aquele negócio todo mundo quer beliscar e aí o indivíduo não aguenta. Quer dizer, não quer comer um pratinho de doce em 2, 3, né? Prefere comer meio bojazinho, deixa pra lá. Então, aí depois separa, aí fica aquela loucura. Nem sei porque eu estou falando disso tudo, não é? Melhor não falar nada, mas sabe, casamento é coisa séria. Não é brincadeira. E os jovens hoje já não se preocupam mais nem com elas mesmas, quiçá com os outros. É por isso que a tendência é só piorar. O Evangelho tem um capítulo especial que fala sobre divórcio, que muitas vezes por causa dessas, né, das provações, quando no lugar de vencer a si próprio e suas más tendências, o indivíduo começa a praticar realmente o que ele é, ou o ódio, a vingança, é melhor se separar. Preparar, deixar para uma outra encarnação, porque nós sempre as teremos. Provavelmente, ou talvez, não nos encontraremos com esse indivíduo. Mas encontraremos com alguém e deveremos provar a nossa condição. Por essa que provas e expiações são individuais e não dizem nada a respeito aos outros. Estão juntos apenas por causa de afinidade. Na prova, mais nada. O que mais? Por que há tantas brigas dentro dos lares? Por quê? A culpa é dos obsessores? Obsessor. O indivíduo, olha só. Pode falar bobagem? Né? Tá bom. Eu não vou falar. Que pena. Por que tem tanta briga dentro de casa? Por que os homens e as mulheres não se entendem? Por que quando namora é meu cachorrinho, meu gatinha, meu oncinha? Depois que casa sua vaca, seu jumento, é porque muda o ambiente do zoológico, não é? É porque os homens não pensam e não acham, não acreditam que as coisas, como diz, eu tenho um amigo meu, chama Zusa, não sei se vocês já ouviram falar da Zusa. A Zusa fala sempre assim, o tempo é uma máquina de fazer monstro. E não é verdade. Não é? A gravidade nesse mundo puxa tudo para baixo, Felipe. Cai o peito, cai não pode falar pinto? Tá bom, vou falar pinto então. Cai tudo. Cai as coisas. O homem fica feio, a mulher fica feio. E sabe por quê? Porque eles ficam feios? Porque a única coisa que atrai os homens são as suas aparências. Não existe amor, porque quando se ama, quando se gosta, quando se deseja mesmo, as tendências são sempre de melhorar. É encontrar, sabe, eu vou falar um negócio, cara, eu costumo falar isso lá num dia.
Eu vou usar o termo vulgar. Se você, quem quiser gostar, gosta, quem não quiser, vá também. Diz que o maior químico do mundo, um químico bom, é aquele que pega estrume e faz virar perfume. É transformação, é transformar todos os dias, é modificar casamento, união familiar, é transformar, é aceitar, é dividir, compartilhar, é experimentar, experimentar, descobrir o que o outro gosta, participar. Eu falo sempre lá na Centro Espírita, os homens, né? Os homens são todos uns ogros. Sabe o que é ogro? Ogro é aquele bicho cheio de dentão, do cabeludo, não toma banho. Homem é tudo assim. Sabe o que mulher gosta? Quer agradar sua mulher? Levanta todo dia cedo. É lógico que você olhar para a mulher de manhã cedo, o bicho está feio. Cabelo tudo deparado, sem maquiagem. Fica o olho inchado, fica parecendo um capeta de ressaca. Mas olha bem para aquela cara feia e fala assim: como você é linda, como eu te amo, como eu gosto de estar com você. Vai lá, faz um café, prepara um café. Se você levanta primeiro com a sua esposa, faz um café para ela, leva na cama, ajuda ela, faz. Você vai ver que aquilo lá, ela está levantando feio porque ela estava dormindo. Você também é feio, você é mais feio que ela ainda. Então agrada, trata bem, veja, acha. Diz que Jesus estava andando para a rua com os seus apóstolos. Tinha um cachorro morto lá e os apóstolos, que fedor, não sei o que tem. Jesus se aproximou e falou: nossa, como esse cachorro tinha os dentes bonitos quando estava vivo. Quer dizer, Jesus achou beleza na carniça. Que ensinamento maravilhoso. Olha para a carniça da sua mulher e acha coisa bonita lá. Lembra que um dia você casou e vice-versa. Sabe como é que você trata o seu marido? Muda esse pensamento aí, porque mulher é um bicho desregulado. Mulher vive correndo, corre para cá, corre para lá. Mulher faz tudo. Mulher é muito melhor que homem. Homem não aguenta acompanhar a mulher. Para um pouquinho. Dê um tempo para o homem. Pega na mão dele se for preciso. Aprende a respeitar os limites de cada uma. Porque a mulher atende telefone, bebe café, xinga a vizinha, leva o filho para a escola e ainda tem tempo para brigar com o marido porque não tem dinheiro para comprar arroz. O homem, se fizer isso tudo, ele morre. Ele não dá conta. O homem é devagar, o homem é uma criatura que Deus fez devagar. A mulher foi lá, não tinha tempo, passou, arrancou um pedacinho, jogou no chão, nasceu a mulher e saiu correndo. Vamos aprender a amar. Isto é família. Por que tem tantas desilusões, tantas discussões? Porque vocês não têm tempo mais. Porque lembra quando você casou? Lembra quando você tirou a roupa? É que hoje, né, tira a roupa antes do casamento. Né? Hoje vai para os bailes punk. Credo. Deixa pra lá. Vai para esses inferninhos aí, na primeira noite já está, como diz o outro, não precisa nem tirar a roupa, já está todo mundo sem roupa, não é? As mulheres dançam sem calcinha, os homens dançam com os negócios balançando, aquele inferno. Quando casa não tem nem mais graça, não tem aquela expectativa gostosa da primeira noite, do primeiro encontro, aquela coisa do primeiro encontro pelado, não é? Porque encontra de outras maneiras. Mas antigamente tinha esta. E lembra disto. Vocês que são mais velhos, vocês que são mais novos, aprendam a ter expectativa, sonhar, imaginar, é gostoso. Porque quem corre, come cru. Viu? E quem demora demais, come frio. E se demorar muito, azeda. Então tudo tem que ter tempo, maturar, ser gostoso. Isso é família. Por que as famílias estão destruindo? Porque os homens são destrutivos. Os homens são egoístas, orgulhosos e vaidosos, e cada dia piora mais. Bom, vamos passar para frente, que esse assunto já me encheu. Percebemos muitas vezes, num casal, uma competição entre os dois. Competição no casal? Que gera muitas brigas e desabores. Pela doutrina espírita, existe diferença de funções entre marido e mulher? De jeito nenhum. Convenhamos. A mulher, ela tem o órgão sexual para parir, não é? O homem tem um órgão sexual que só deposita o bichinho lá. O homem tem que trabalhar, né, a sua estrutura como animal, é o animal que tem que trabalhar. Mas espiritualmente não existe diferença nenhuma entre um homem e uma mulher. E hoje, nos dias de hoje principalmente, devemos considerar que, tirando esta parte da geração de filhos,
que a mulher tem, vamos falar, uma participação muito maior na geração. Não é fazer lá não, fazer é deitar, né, virar o olhinho, aquilo lá é facinho. Estou falando na geração, que o filho fica 9 meses, o feto gera até uma criança 9 meses na barriga da mulher. Isso não acontece com o homem. Tirando esta parte, o resto são todos iguais. Homem e mulher. Tanto são que nas reencarnações nós recebemos, encarnamos condizentemente com a condição espiritual em machos ou fêmeas. Não tem nada que faça ser o contrário, são as provações. Tem até uma historinha aí que diz que... Deixa eu ver. Tá bom, não vou falar, Joel, vou ficar quieto. Melhor. Só pensando assim, nasce homem ou nasce mulher por causa das necessidades provatórias. Espiritualmente falando, não existe homem, não existe mulher, existem espíritos. E acabou. Não importa se ele viveu 200 anos como homem ou 200 anos como mulher. Desencarnou, ou ele é homem ou ele é mulher, ou ele é um espírito. Apenas nada mais. Não tem sexo no mundo espiritual. O amor não é como entender isso também, está no livro dos espíritos, devem buscar isso daí. Encarnados, homem ou mulher, tirando a condição física que está apta cada um para a sua função, principalmente na geração, intelectual e moral são fidedignos, iguais, 100%. O que mais? Qual seria o modelo de família ideal? O modelo de família ideal é aquele que tem na Terra, para a sua condição provatória ou expiatória. É a oportunidade de se vencer o egoísta, o orgulhoso, o vaidoso que mora dentro de cada um. Então, na Terra, esta é a família ideal. Quando e conforme o mundo for mudando, mudar-se-ão também as condições, e as famílias tornar-se-ão também adequados às condições melhores, conforme a evolução. Vemos, no entanto, que por muito tempo os homens têm evoluído intelectualmente, mas moralmente não têm mudado muito desde muito tempo atrás. Mas acredito eu que mais cedo ou mais tarde as transformações ocorrerão à medida das necessidades destes mundos, até porque, como os espíritos não estão presos a lugar nenhum, à medida que os homens não tiverem, que os espíritos não tiverem condição de encarnar no mundo por causa do seu estado evolutivo mais avançado, eles serão naturalmente conduzidos a outros mundos, onde as condições físicas lhes serão adequadas às condições espirituais. Yahoo, o que mais? Agora terminou. Agora tem as perguntas da live. Então vamos lá. Primeira pergunta. A gente escolhe a família quando vamos reencarnar? Não. Por causa do gênero de provas, nós somos conduzidos às margens das nossas necessidades. É claro que como podemos encontrar espíritos familiares, amigos necessitados, pedimos então um encontro com essas criaturas junto delas. Ou no caso de alguns inimigos que precisam de reencarnar juntos para aprenderem a amar e tudo mais. Não é? Então são programados no mundo espiritual por espíritos superiores. Pedimos gênero de prova. À medida que estamos mais condensados no amor, temos encarnações com criaturas afinizadas no amor. À medida que estamos condensados no ódio, estamos encarnando com criaturas afinizadas no ódio. O que mais? Dr. Freitas, tenho uma dúvida. Duvide. Meu pai nos abandonou há muitos anos. E não temos relação nenhuma. Porém, não consigo sentir raiva, rancor dele. Mas também não consigo sentir amor ou afeto. Gostaria de saber se mesmo assim devo me esforçar a tentar criar uma relação com ele. Eu sempre penso que quem tenta não faz. Quem tenta não faz. Eu vou fazer. Olha só. Como nós dissemos, como nós estudamos hoje e observamos, quando encarnamos, nós trazemos conosco as necessidades provatórias. Isso, por exemplo, não sei se é 100%, mas vamos considerar, a tua prova é gostar, é amar alguém que lhe abandonou. Você pode dizer que isso é uma prova muito difícil,
mas só o fato de você não odiar, você está a mais de meio caminho do tempo de amar. Olha como é fácil vencer as tendências. A criatura que abandona, na verdade, é uma criatura necessitada, é um doente. Ele é mais necessitado que qualquer outro. Como que alguém pode abandonar um filho, uma esposa, uma família? É porque ele é tendencioso aos seus vícios. E o que ele precisa mais? Ele precisa de amor, ele precisa de perdão. Olha, você está encarnado, é uma suposição. Não estou falando que é categoricamente esta, mas analisa comigo. Você foi abandonado. Por quê? Bom, teu motivo é provatório. Você pediu esta prova. Esse abandono pode ser porque você cometeu muito disso no seu passado, ou porque você disse que seria capaz de amar, mesmo quem te odiasse, quem te abandonasse. Quer dizer, essa é a tua prova. Você disse que não sente ódio. Olha que maravilha! Você não sente raiva. Louvado seja Deus por esta. Mas você disse que ainda tem uma dificuldade de amá-lo, de perdoá-lo. Pois olha, este deveria ser o teu móvel. Perdoá-lo, ampará-lo, ensiná-lo. Talvez esta seja a tua missão, ensiná-lo. E ser ensinado por ela. E quando chegar ao final dos teus dias, já pensou chegar no mundo espiritual, você olhar para trás e dizer assim, eu cumpri o que disse que era capaz. Já pensou que maravilha? Ou que tristeza você olhar para trás e falar, puxa vida, vou ter que fazer de novo, porque eu não dei conta. Pense bem, o que mais? Qual é a explicação de uma família onde muitos têm o vício do alcoolismo? Tem a ver com vidas passadas? Não, olha, tudo tem a ver com a tendência, o que somos. Uma família que tem muita gente que bebe porque é tudo beberrão mesmo, é tudo doido. Mas Jesus diz que o que mata não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. O vício do álcool, meus irmãos, isso hoje em dia é bastante comum. Infelizmente, os homens estão se dando muito, se prestando muito a essas coisas materiais, essas coisas vulgares, e sempre tem consequência. Um homem que bebe demais, que fuma, ele é um pobre do ignorante, porque quem não sabe que o álcool e que o fumo, por exemplo, faz mal? Quem não sabe que roubar é um crime? Quem não sabe? Então a criatura que faz isto, ele sabe que está cometendo um crime e deverá pagar por esta. Agora, em relação às vidas passadas, é claro, nós colhemos no presente o que semeamos no passado e colheremos no futuro o que semeamos no presente. Devemos pensar nesta. Que mais? Doutor, como entender? Às vezes tem amigo que a gente se entende e se dá bem melhor que um irmão. Eu penso assim, somos todos irmãos, somos todos iguais. A prova é a tolerância. Então, um amigo, por exemplo, vamos falar do namoro, né? O namoro. Namoro é uma maravilha. Você vai para casa da namorada, ou o namorado vem na sua casa, sei lá, aquela história toda. Aí as coisas naquele dia não estão muito buenas, você inventa uma dorzinha de cabeça, dá um piriri, não é? Você já teve piriri? Sabe o que é piriri? Piriri é caganeira. Lá em Minas Gerais fala piriri. Aqui em São Paulo fala caganeira mesmo. Então dá um piriri, uma caganeira, aí o outro vai embora, o namorado vai embora, sei lá. Então você está com o saco cheio da namorada aquele dia, você inventa que está cansado e vai embora. Casado não tem jeito. Casado pode dar o pirri que for, você vai dormir na mesma cama, não é? Se não na mesma cama, na mesma casa. Então, a vida de família, ela é justamente para afinizar, para aproximar mais os devedores umas das outras, para que elas não tenham desculpa de sair, de ir embora para casa. Então, às vezes, nós nos damos bem com um amigo. Olha só que coisa estranha. Nós dizemos que nos damos muito bem com um amigo, porque quando a coisa não está boa, eu não encontro um amigo. Não é? Amigo, quer dizer, amigo de verdade estaria sempre junto, mas esses amigos que vocês têm, eles estão sempre juntos quando está tudo bom. Quando a coisa ferve, já pensou nesta? E marido, mulher, filhos, pais, mães, irmãos, esses moram debaixo do mesmo teto.
Nós estando nós bem ou estando nós mal, temos de conviver. Esta é a prova. Não significa que viver, então, com uns amigos são melhores que a família. É que os amigos não estão o tempo todo nos tolerando, porque nós somos intoleráveis às vezes. Vamos lá. Como lidar com filhos depressivos? Ah, tem lá na Minas Gerais, conhece Minas Gerais? Tem um remédio lá que chama raiz de pau. Você já ouviu falar de raiz de pau? Já. É uma enxada cacorenta, sabe essa história? Eu tenho aqui hoje, meus irmãos, eu sei que às vezes algumas coisas que eu falo cá, pode parecer que o Dr. Fritz é uma insensível. Quando há 30 anos atrás, a maioria das pessoas vão aí, uns 40 anos atrás, não se ouvia falar de depressão. De manhã cedo o pai levantava, a mãe levantava, punha a molecada toda de pé. Tinha, quando morava mais, as famílias moravam na roça, tinha que levantar cedo todo mundo e trabalhar para comer. Às vezes para ter um almoço na mesa. Então não dava tempo de ficar com depressão, ficar com... Hoje tem tudo. Hoje levanta 10 horas da manhã, deita às 4 horas da madrugada, tem internet. Tem internet, essa porcaria aqui que só usa para ver mulher pelada, para ver porcaria, para ver desastre, acidente, só inferno. Ele tem tudo, ainda acha tempo para ficar com depressão. Quando se tem um filho depressivo, meu irmão, pega esse filho depressivo, principalmente aí se for uma criança, 12, 13, 14, 15 anos, criança, pega ele, leva nos hospitais, vai lá no... Agora não, nesse tempo de, né, agora tem a pandemia, não tem nem podendo sair de casa. Mas quando você for para a igreja, quando você for para o centro espírita, quando você for lá para o seu terreiro de macumba, sei lá, quando você for buscar Deus, pega esse filho teu que você põe tudo na boca dele e leva junto com você. Quando você for pagar as contas, né? Você tem aquele monte de contas, você paga conta de água, de luz, de telefone, você paga imposto de IPVA, IPTU, eu ia falar um outro que não pode falar. Põe tudo assim na mesa e fala aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, eu que tinha que estar com depressão. É tu padre, tu madre, que tinha que estar com depressão. Olha cá, olha como é que estão as coisas cá. Olha as contas como estão. Olha a escola que você vai, olha a comida que tem na mesa. Eu penso que para tratar de depressão num jovem é dar-lhe motivo para não estar depressivo. O que pode causar depressão em quem não paga conta, em quem tem apenas que levantar, ir na escola, se alimentar? O que causaria depressão? São os obsessores. Mas o obsessor só entra quando ele acha a porta aberta. No lugar do obsessor, se eu encher a casa de espíritos amigos, trabalho, seriedade, coisas importantes, não vai ter espaço para o obsessor. Ele não vai ter como influenciá-los. Como tratar um filho com depressão? Chá de raiz de pau. Põe para trabalhar. É assim que trata. O mundo mudou. Hoje tem aí umas histórias aí, diz que... Mas eu não quero nem saber, estou falando. Cuida dos teus, para que os teus não tenham de ser cuidado pela polícia. Porque a polícia não brinca. Amor, meus irmãos, é severidade. A permissibilidade exagerada é egoísmo, é orgulho, é vaidade. O amor é severo. O que mais? Dr. Fritz, fala sobre filhos adotados. Não existe filho adotado. Aqui, Dr. Fritz, eu não me esqueci, o senhor disse que iria nos contar uma novidade. O senhor vai falar hoje? Vou, se passar de 250. Está só aumentando, só tem 137. E cada domingo aumenta mais um tanto. E olha, a novidade já está passando. É buena demais. Que pena que vocês não vão ficar sabendo. Vamos lá. Vão ficar sabendo, mas não por mim. Como explicar uma repulsa entre pai e filha? O pai abandonou, depois de um tempo apareceu e não conseguem ter uma aproximação. Bom, isso são pérolas do passado, não é?
Isso são as vidas que estão aí se chamando a atenção para as necessidades. Este é o mundo. Qual a verdadeira caridade? Indulgência, benevolência e perdão. E Jesus disse, e se nós então cumprimentarmos apenas quem nos cumprimentam, nós não seríamos então iguais aos gentios que assim fazem? Olha só, se eu gostar só de quem gosta de mim, eu não tenho diferença dos gentios, daqueles outros lá que não tinham religião, não tinha nada. A grande jogada desse mundo, o grande tchan dessa existência é aprender a amar de forma incondicional. É o amor que não espera retorno. É amar por amar, não porque tem recompensa. Então, quando eu amo só quem me ama, isso não é amor, isso é negócio. Quando dá repulsa entre as criaturas, lógico que tem o passado falando alto. Lógico. Isso acontece muito. E por que eles estão juntos? Não é para continuar odiando. É para aprender a vencer suportando as diferenças. Não é fácil, não. Mas se não acertar agora, um dia vai ter de acertar. O que mais? Quando um casal tem vários filhos e todos são viciados, Jesus! os pais são trabalhadores e honestos, eles pediram essa prova? Lógico, não existe, ninguém encarna sem uma necessidade. Mas olha só, hoje eu tenho visto muito aí, o negócio está um pouco solto, esse negócio de droga, de vício de álcool. Há uns tempos atrás, uns pais me procuraram, tinham alguns adolescentes e disse que não conseguia contê-los. Estavam com muita dificuldade, eles estavam cheios de vícios. Eu falei assim, olha, os seus filhos fazem o quê da vida? Não, eles estudam, não é? Eles vão para... Durante o dia eles têm um compromisso com a escola, e apenas esta, não trabalham, e eram tudo adolescentes de 15, 16 anos. Eu falei, bom, maravilhoso, estudar é maravilhoso. E à noite? Bom, então, à noite eles saem, vão para as festas, para os amigos. Eu falei, pois é. E vocês sabem o que eles fazem nessas festas? Não posso, nós damos liberdade. Eu falei, pois então. Aí que está o problema, você dá liberdade para eles fazerem o que eles quiserem. E eles estão fazendo o que eles querem. Faz o seguinte, a partir de hoje, quando eles forem numa festa, vai junto. Acompanha, eu vou hoje numa badalada. Vai junto. Vai na badalada, não é? Vai lá vai ver o teu filho lá, rebolando que nem um pavão, mostrando as penas do rabo para todo mundo. Pena do rabo. Rabo é a pena, né? Vai ver a tua filhinha, teu docinho, sentada no colo dos marmanjos lá. Vai lá, acompanha. E os pais ficaram apavorados comigo. Não, doutor, não, isso não acontece. Eu falei, faz o seguinte, vai lá. E não é que eles foram. E descobriram então quem eram os filhos de verdade, que eram cheios de complexos, de coisas, de diz-que-me-disses dentro de casa. Mudou completamente. Sabe por quê? Porque o grande problema é falar, os pais são muito trabalhadores. São trabalhadores, mas só pensam em trabalhar. Só põe filho no mundo e acha que vai dar tudo certo. A responsabilidade é dos pais sempre de acompanhar os filhos. Porque se os filhos forem soltos pelo mundo, é o mundo quem vai criar. E esse mundo aí, ele tem de tudo. Ele tem de tudo que não presta. Tem muita coisa que presta também. Mas tem muita coisa que não vale o saldo batizado, como se diz por aí. Se você pôs um filho no mundo e não cuida, tem quem cuida. Não adianta reclamar. O que mais? Dr. Fritz, fale da importância do diálogo na família. Diálogo. Olha só, hoje, agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um diálogo familiar. Nós nos reunimos com as criaturas que nós gostamos, com as tendências que nós temos.
Ninguém é obrigado a estar cá. Qual eu estou vendo cá, entra gente, sai. Alguns permanecem desde o começo. Quer dizer, é opção, isso é livre. Mas olha, tem um lugar dentro de casa que ele deveria ser sagrado, que é a mesa das refeições. O diálogo entre família, pô, e na hora da mesa de refeição, viu, Felipe? Não poderia ter celular, viu, Felipe? Felipe adora sentar no celular. Tá comendo, parece, ó, mas não é Felipe, todo mundo, hein? Aqui, ó. Também faz isso, ó. Tá vendo a cara dela? Faz sim, viu? Faz sim. Senta na mesa, põe aquele inferno do lado. Isso deveria ser proibido na sala de refeições. Televisão, olha lá, olha que bonitinho. Tem televisão, tá vendo? Na sala de refeição. Isso aqui é uma sala de refeição. Este momento deveria ser sagrado, onde além de nós alimentarmos o corpo, que deve ser feito com método, com carinho, devagar, bem feito, não é? Uma alimentação saudável, ainda alimentarmos a nossa consciência, a relação que temos de uma com a outra. A relação, relacionar-se, conversar, perguntar como foi seu dia, como foi sua noite, você está precisando de algo, eu estou precisando de algo, quem vai me ajudar? É nesse momento, mas vocês correm tanto e inventam tanta desculpa, que é o trabalho, que é o estudo, que é esta e aquela, mas na hora que o inferno desce sobre a casa, aí todo mundo tem que te acudir, não é? Porque você é orgulhoso, porque você é egoísta. Deveriam os espíritos se darem mais e relacionar-se. Este é um dos fundamentos da educação. Outro dia, olha que coisa, olha como o Brasil é um país medíocre. Medíocre. Eu fico indignado. Chegou até mim a notícia, vocês já viram falar do alemãozinho cá, o netinho desse povo cá, o João Pedro, o alemãozinho, e começou a ir à escola, e aí, por incrível que pareça, quem conhece o instrumento sabe que ele é uma porteira. Isso aqui não pensa 2 vezes para dar uma resposta, mas é assim. Ali diz que não é assim, não, isso é outra história. Então, mas eles são educados, eles ensinam a dizer obrigado, ensinam a dizer por favor, eles ensinam, sempre tiveram esse costume. E o netinho aprendeu, porque convive muito aqui, porque a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, são excelentes pais, mas tem que trabalhar, deixa o filho cá. Na escola, a mãe foi chamada lá e perguntou ao professor por que o filho dela era tão educado. Meu Deus, isso me deixa atordoado, porque o normal é ser anormal nesse país. Quer dizer, o sem educação, o grosso, o estúpido, a criança que não tem modos, é que é comum. Deveria ser o contrário. Isso me deixa fora do sério. Uma criança que diz obrigado, que diz é anormal. Eu estou em propaganda, não tem que ir mais devagar. Vocês estão vendo o estúpido, a mesquinhez deste povo, que não aprendeu ainda que tem que se relacionar e começa dentro de casa. É dizer bom dia, boa tarde, boa noite, é dizer obrigado. É assim que se evolui nesse mundo. É cumprindo com as provas que, por incrível que pareça, são simples. É por isso que lá no Evangelho está escrito, lá no livro, como é que se vence? Olha, é com muito pouco esforço. Para se vencer esse mundo, as provas é muito pouco esforço. Basta que você cumpra com os seus deveres morais. E um dever moral simples é dizer obrigado. É dizer por favor. E um professor chama uma criança, um pai de aluno, perguntando por que a criança diz obrigado, diz por favor. Que loucura! Então vocês vêm me perguntar o quanto é importante o diálogo?
Mais alguma coisa? Doutor, por forças maiores, eu não pude criar os meus filhos. Será que eu voltarei a ser mãe deles novamente em outra vida? Não sei. Não tenho como responder isto. Mas você disse que não teve como educar os filhos, como é que é? Eles morreram? Eles estão mortos? Eles desencarnaram já? Não. Não? Então dá tempo, não é? Está esperando o quê? Nunca é tarde para começar. Vai esperar outra encarnação? Deus não vê o móvel, não. Deus vê a intenção, o que você tem na coração. Começa é agora. Não pode, por motivo de força maior, seja elas quais forem, não me diz respeito, e não diz respeito a ninguém absolutamente. Mas se for esperar outra encarnação, começa agora. Dá um jeitinho aí, se esforce, e você consegue. Eu tenho certeza que consegue. Você precisa ter essa certeza. Vamos lá. Doutor, filhos adotados são provas, expiação ou amor? Quem perguntou isso aí? Marilda. Esse é o mundo das provas e das expiações. Há pouco alguém me perguntou se não teve oportunidade, seja lá o motivo, de conviver bem com os seus filhos. Sim, outra encarnação e reencarnar e tê-los novamente como mãe. Os espíritos que têm uma necessidade probatória ou expiatória, eles se encontrarão mais cedo ou mais tarde neste mundo e eles virão de todas as formas. Então, um filho sempre é filho, não existe um filho adotivo. Filho não é só porque saiu do ventre, porque tem muita mãe que pare e é pior que os animais, que abandona. E os animais não têm consciência, e os homens têm. Têm consciência para abandonar. Então, não existe filho adotivo, não são, como é que é? Se é prova, expiação, como é que é o negócio aí? Prova, expiação ou amor? É sempre pelas necessidades dos reencontros e dos reacertos de nós para conosco mesmos. Só que nós não conseguimos fazer nada sem o outro. Então o outro é sempre motivo de grande alegria para todos nós, sejam pais, irmãos, filhos, sejam quem for, que estiverem junto de nós em nosso caminho. É justamente ali a oportunidade de mostrarmos que somos sempre melhores. E que aprendam os homens a amarem uns aos outros como Jesus nos amou. Foi quem disse ela. Amemos uns aos outros incondicionalmente. É só o que precisamos, é só o que nos basta. Não tem título de pai, mãe, filho e irmão. É amar a todos, todos que Deus coloca em nosso caminho. O que mais? Essa pergunta você já respondeu. Como assim? Não existe filhos adotados? Poderia explicar? Eu já explicou, somos todos uns pelas outras. E à medida da necessidade nos encontramos. Pelas provas, pelas expiações ou pelas necessidades de equiparação. O que mais? Acabou? Tem uma pergunta, doutor. Conheço uma senhora que comprou uma criança e criou com muito carinho. Depois de adulta, esta moça só fez coisas erradas. Gostaria de entender isso. Eu também. Vamos lá. Não, acabou? Minha esposa está me esperando com meus filhos. Que mentira. Essa foi muito ruim. Boa noite, doutor Fritz. Por favor, fluidifica minha água. Opa, eu ripa, daqui a pouquinho. Doutor, por forças maiores eu não pude. Ellen Patrícia. Não estou encontrando. Ok. Então tá. Olha, família. Esse assunto nós poderíamos falar por horas e horas e horas e horas. Um assunto maravilhoso. Nossa família é o mundo que está à nossa volta. São todos os filhos de Deus, por toda parte, desde os menos evoluídos aos mais evoluídos. Somos todos iguais,
criados simples e ignorantes, e tendenciosos a ares eternos, a coisas inimagináveis, a mundos cada vez melhores que resplandecem à nossa frente à medida que evoluímos. Mas para atingirmos esses momentos maravilhosos, precisamos passar por estes outros que outrora, olha que interessante, esse mundo que você vê hoje, que vive hoje, e que muitos aí sofrem e tudo mais, outrora era um mundo de felicidades, porque já vivemos em condições muito piores. A cada vez que nós olhamos adiante, levantamos a cabeça, enxergamos à frente, vemos um mundo melhor, cada vez mais feliz, e assim sucessivamente. Para atingi-los, precisamos vencer cada um desses momentos. E hoje, nesse momento que vivemos, que os homens vivem sobre a Terra, melhor dizendo, é um mundo relativamente simples e fácil, conforme ensinou Jesus. Nós não precisamos nos esforçar tanto assim para aprendermos sobre as coisas buenas. Se nós cumprirmos com os nossos deveres diante da nossa própria família, isso já seria um grande adianto. Já seria mesmo vencer estas situações tão dolorosas que nós temos de suportar quando desencarnamos e descobrimos que não cumprimos com o nosso dever. Bem, meus irmãos, família é uma dádiva, é um tesouro que não tem igual. Aproveitem, mas muito. Mas não é só pai e mãe, não, são todos. E se porventura aí no seu meio existe alguém que vocês não conseguem se acertar, se esforce mais. Pelo menos para não aumentar o ódio. Se esforce mais para poder conduzir esta existência de forma que as próximas, ou que a próxima, não lhe cause assim tanta angústia, tanta dor, porque é no mundo material que provamos a nossa condição. É no mundo espiritual que estudamos, que nos preparamos. Retornamos a estes mundos e vamos suportar, como nós dissemos há pouco, nós vamos colher tudo o que tivermos semeado. E estaremos ao mesmo tempo já semeando para as nossas novas gerações futuras. Aprendam a viver com dignidade, a ter mais paciência. Olha, consciência. O homem não sabe o que significa o amor, como Jesus ensinou, mas já estamos no caminho, já nos adiantamos bastante. As famílias hoje é um grande avanço, como lá tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz o que aconteceria com o fim das famílias. Lá diz o recrudescimento do homem, ao mundo dos animais, quer dizer, nós tornaríamos ao mundo dos animais. A família foi uma grande conquista nesse período, nesse processo evolutivo dos homens, desses espíritos que precisam da Terra. Então nos esforcemos, meus irmãos, nos esforcemos por viver em família, mas exteriorizemos as famílias além das paredes das nossas casas. Estamos por toda parte. Onde quer que haja um irmão necessitado, uma criatura em nosso caminho, considera ela o teu irmão. Isto é família. A família consanguínea está na tua casa. Pai, mãe, irmão, filho, tio, tia, avô, esse monte de gente aí. Isso é família consanguínea. Aproveita ela e vence junto dela o seu pior inimigo, você mesmo, vencendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Tolera, porque esta é a maior prova sobre a terra. E lá fora das paredes da tua casa, vê, pois, o mundo conforme Jesus via. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ei-los, pois, todos estas que Deus colocou à minha volta. Faz a tua parte. Seja digno. Ame. Ainda que o amor seja difícil de entender. Põe água aí que nós vamos fluidificar. Agora, nós vamos fluidificar as águas aí. Como sempre, domingo, não é? Os problemas, as doenças, tudo mais que passaram, os tratamentos nós temos feito, temos enviado remédio, temos feito de tudo para ajudar os irmãos.
feito cirurgia espiritual, continue entrando em contato. Isso é muito importante. Fala para nós como está, para que os irmãos acá continuem vibrando lá na Casa Espírita. O nosso tratamento continua, sempre continuará, desde que estejamos ligados umas nas outras. Somos família, somos filhos de Deus. Agora, lembra que existe no mundo, pelo mundo afora, tantos desses aí, nossos irmãos, nossos espíritos afins, os semelhantes em necessidades. Vibremos agora nesse instante por todos estes que estão junto de nós, nossas famílias consanguíneas, e principalmente pela família espiritual, os filhos de Deus. Que possamos nesse instante, ó Senhor meu Deus, guiados pelos bondosos espíritos amigos do mundo infinito, levar sobre cada uma das criaturas o remédio transformador que esta água, colocado aqui neste cupo, com a fé de cada um, receba os eflúvios transformadores deste amor, desta humanidade, que ainda que engateando, já predisposta ao amor ensinado por Jesus. Queridos amigos, meus amados irmãos, fé em Deus, e eis o teu remédio, o remédio do teu amor, deste irmão que muito vos ama, que muito vos quer bem. Um forte, terno abraço. A fita sempre. Padre nosso, que estais no céu.